Agora, vamos analisar o que aconteceu no apito lá no Castelão. Eu não sei se é uma boa noite para a arbitragem, mas para você, Péricles Bassols, sempre desejamos uma boa noite. Tudo bem, Bassols? Obrigado, boa noite a todos, boa noite à mesa, essa mesa maravilhosa. Só eu bati palma, você percebeu, né, professor? Eu percebi que está ficando só você. Não, mas eu desejei boa noite. Mas ele é um bobo alegre, né? Boa noite. Sou Libia, então. E aí, Bassols, o que a gente pode falar? Acho que houve duas jogadas no jogo, né, que merecem um destaque. Uma análise, né? Uma análise, vamos lá então. Isso, então, vamos primeiro tentar traçar algumas coisas, né? O Weber, diante da questão do recorde, o Weber está... Qual é o recorde? Qual é o recorde? O Arnaldo César Coelho tem 250 jogos de Série A e o Weber hoje completou 242 jogos. Então ele tem 9 jogos depois desse jogo, ele tem mais 9 jogos para ultrapassar esse recorde, o que é muito merecido. O Weber é um dos grandes árbitros da história do futebol brasileiro, merece correr atrás disso, mas ele precisa entregar mais fisicamente. Mas isso dá o direito dele apitar gordo desse jeito? Então, eu quero saber, eu quero entender. Eu posso estar gordinho, ele não pode, cara. Eu concordo com você. Essa é uma questão que tem que ser vista pela comissão de arbitragem, tem que pedir isso a ele. Ele tem que entregar mais fisicamente do que entregou no jogo, porque quando a gente faz uma análise estética, a gente também tem que entrar na parte tática e técnica da arbitragem e a gente vai ver que ele ficou longe de jogadas que são importantes para a decisão dele e para a interpretação dele. Mas ele sempre foi fortinho assim, né, Bassols? Não, mas ele tá mais. Mas assim, a idade e tudo, então, ele precisa entregar mais e precisa se esforçar mais nesse quesito. E apenas em cima disso, o próprio Leonardo Gaciba, que hoje é o chefe de arbitragem, foi reprovado 2 vezes em testes físicos da própria CBF quando ele era árbitro de ponta. Então é curioso isso. O chefe da arbitragem foi reprovado em 2 vezes anteriores, quando era árbitro. Hoje ele olha, tem um árbitro fora de forma apitando. Mas passa no teste, né? Esse que é o detalhe. Se ele consegue entregar o teste, ele está apto à escala. Mas aí depois disso, é papel da comissão agora analisar se ele está em condição de acompanhar um jogo dessa intensidade, com esta intensidade, de perto e interpretando corretamente. Mas e o lance, Bassols? Então, esse é o lance o lance mais discutido do jogo, o lance que é originado por um domínio de mão, ou seja, o início da fase de ataque é irregular e deveria ser anulado, e termina lá, a gente vê claramente um domínio com a mão. Não é possível que alguém não tenha visto isso aí, Bassols. Passou despercebido para quem está na cabine do VAR. Não é possível. E aí é que tem o grande erro do VAR nesse jogo, é da análise desse app que a gente chama, né, que é o início da fase de ataque. Deveria ter sido analisado e deveria ter sido anulada essa falta marcada que acabou sendo marcada dentro da área. Eu até agora tenho dúvida se foi dentro ou fora, mas... Eu tenho dúvida se foi falta. Também. Minha grande questão Eu tenho certeza que não foi falta. Sobre certeza que não foi falta. Sobre a marcação, eu tenho certeza que não foi falta. Mas eu entendo em campo um árbitro interpretar esse contato como faltoso. Perfeito. E aí não dá pra gente entrar na questão de se foi ou se não foi, porque é interpretativo, e sendo interpretativo o VAR não pode entrar. O VAR vai entrar na questão factual dentro ou fora. Aí, Tanto a partir do momento, peraí, Mauro, só deixa eu entender. A partir do momento que ele marca o pênalti, dentro da área, ele não pode ser chamado para ver se foi falta? Sim, ele pode chamar. Se ele entende. Ele marcou o pênalti. Vamos lá. Se ele entende que essa carga é faltosa e ele diz, olha, para mim a carga foi faltosa, eu vi que houve uma carga faltosa, ela é faltosa, eu não quero ser chamado por isso, que para mim ela é falta. A partir desse momento ele não vai ser mais chamado por isso. A menos que no diálogo com o VAR diga para ele assim: entendo a sua posição, mas não houve, na minha opinião, falta nenhuma aí. Sugiro que você tenha uma segunda oportunidade de ver. Agora, que é o que eu, como VAR, faria. Bassols, agora... Mas dependendo do que o Weber falar para ele, não vai acontecer isso. Bassols, até pela experiência e qualidade do Weber, que já é e deverá ser um grande árbitro de VAR também, na cabine, já é, com certeza. Ele não poderia ter sido, pela experiência que tem, esperteza, falar, eu quero ver o lance, para ver a posição, para também eu ter convicção de que houve a falta. O que é muito importante nisso que você está colocando, Mauro, é que a partir do momento que ele abre essa revisão para ver se foi dentro ou fora, e ele poderia abrir, ou o VAR poderia abrir essa revisão para ele, ele fez o sinal da janelinha, ele poderia voltar, inclusive, com bola ao chão. Perfeito, porque não houve a ele falta. poderia interpretar que não foi falta,
olha, realmente eu errei, me equivoquei, vou voltar com bola ao chão aqui. A partir do momento que se abre a revisão, você pode voltar com a decisão de campo que for, baseada na sua interpretação do que você viu no vídeo. Aí é interpretativo. Agora, há um erro gravíssimo no gol. Que é o começo da jogada. Mas um erro, porque é o seguinte, o futebol tá ficando chato pra caramba. O futebol é um esporte simples, gostoso de acompanhar, com essa porcaria desse VAR, tá ficando chato. O gol é irregular. O jogador de Fortaleza leva com a mão. Os caras estão sentados na salinha lá com 415 televisões. Como é que o cara não viu o toque de mão? Já que tem que voltar no lance, é impossível não ter visto. Então é mais um erro gravíssimo do VAR. O VAR tá atrapalhando o futebol. Qual que é a sigla do VAR? O VAR é vergonha alheia e ridículo. Sabe o que vai acontecer aqui? Esse cidadão, que foi o primeiro árbitro de VAR do Brasil, é isso aí, eu falo assim mesmo. Esse cidadão que está aí, ele, no final do ano, ele vai pedir desculpas pro Brasil e vai dizer, Ricardinho, você tinha razão. O VAR atrapalha o futebol brasileiro. Ele vai concordar comigo, porque toda semana, essa semana, jogo do Palmeiras, problema no VAR. Jogo do Flamengo, problema no VAR. Clássico lá em Fortaleza, problema com o VAR. O VAR é um lixo. Um lixo. É o VAR hoje. O VAR é chato pra caramba. Não, o VAR não é o problema. Só o VAR. Pra mim a tecnologia é importante. O problema é que com todos esses erros que você destacou e colocou, e eles aconteceram, Obrigado, e a gente não tem como esconder, os erros, os números dos acertos são muito maiores, são absolutamente maiores. Então, na matemática, você vai ficar para trás. Isso você não a menos fala, que você queira escrever um protocolo só seu. Você vai pedir desculpa pro Brasil. Aí eu vou encaminhar o seu nome lá para FIFA e para board e vou dizer, Ricardinho vai escrever um protocolo só dele. Se colocar vai ser melhor que hoje. Vergonha é um bom nome de filme. Eles colocaram o VAR em prática sem estar pronto. Eles não estão prontos para usar o VAR. Ricardo. Eles vão acertar muito mais do que errar, porque se eles conseguirem errar mais do que acertar com o vídeo, aí vão parar de vez. Só que o de hoje não pode errar, professor. A sua paciência está muito curta com o VAR, mas eu entendo isso porque o esporte com a tecnologia é muito novo. Nós temos outros esportes aí que já trabalham com tecnologia há muitos anos e todo ano há uma melhoria a ser feita. E a NFL esse ano vai fazer uma mudança básica na interpretação da falta ali perto das 10 jardas. E isso vai acontecer todos os anos com todas as tecnologias em todos os esportes. Ô, VSR, você quer falar alguma coisa sobre esse assunto aí na cabine do Castelão, ô Papai Noel? O que é? Não, eu só quero falar o seguinte, eu nem ia falar isso, mas vou falar. O Ricardinho está colocando aí do VAR. Se não houvesse o VAR, o gol seria, o pênalti seria marcado do mesmo jeito, porque ninguém dentro do campo viu o toque de mão, mas tudo bem, só para pontuar isso. O que eu queria falar mesmo é o seguinte, eu fico muito preocupado com a junção dessas duas coisas, que é o Weber numa má forma, com dificuldade de acompanhar os jogos e essa possibilidade dele bater o recorde, ou o recorde, para falar a palavra correta. Eu quero crer que ninguém no departamento de arbitragem está forçando o Weber para ajudar ele a bater um recorde. Nós já tivemos uma Copa do Mundo em que o Brasil foi para a Copa do Mundo em 2006 para ajudar jogador a bater recorde. Montão de jogador lá para bater recorde de Copa, que mais jogou, que mais fez gol, e a gente viu como é que isso terminou. Não tem esse tipo de boa vontade do futebol profissional. Não existe isso. Não é para botar lá para o Weber bater recorde. Se o Weber não tem condição de apitar, tem que chegar e falar, Weber, obrigado pelo que você fez, toma aqui uma plaquinha para você e acabou. Não é para ajudar ele a ficar empurrando, faltam 8 jogos, são 8 jogos que ele pode fazer um montão de lambança porque não tem mais condição. Não tem esse tipo de agrado. Ou o cara tem condição, ou ele vai bater o recorde em outro lugar. Marca ali uma pelada no aterro, marca uma pelada num baba em algum lugar de Salvador, em algum lugar do Paraná, mas não é para ele jogar profissional para bater recorde. E ele está claramente sem condição de chegar nas jogadas. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Lembrei na hora da Copa de 2006. Todo mundo foi lá para bater recorde e a gente viu como é que terminou. Isso me lembra, o Vasco, para o Romário chegar a 1000 gols, fazia amistoso contra cobradores e motoristas do Sindicato do Rio de Janeiro. Ele chegar a 1000 gols. É a mesma coisa, o Weber tá apitando sem condição nenhuma, cara. Não, a surpresa é como ele passou no teste físico. Eu gostaria de ver. Ele passou e depois largou. Acabou que o resultado de hoje não passou por essa decisão ruim do VAR e dele, que por mérito do Ceará. Foi um conjunto de decisões ruins. Mas, Bassol, esse não foi o primeiro jogo do Weber nesse Campeonato Brasileiro. Não. Nos outros jogos ele foi mal assim também ou não? Não, ele conseguiu conduzir o jogo. Então, às vezes é um jogo só que ele foi infeliz. Mas a questão física é uma questão, olha só, o futebol mudou
mudou. A entrega física de um árbitro há muito tempo já não é mais a mesma. E a comissão está de olho nisso. O Vess tem toda a razão. E o que ele está colocando aí, a comissão com certeza analisou, observou e vai chamar o Weber para uma conversa e fazer com que ele entregue melhor fisicamente. Uma pizza, Fala aí, Vitor Sérgio Rodrigues. Tem até um lance que a gente separou aqui, mostrando o lance da expulsão do Carlinhos. A gente está vendo, ele dá o amarelo pro Carlinhos, ele dá o amarelo pro Wesley, ele dá pro Carlinhos e desconcentrado. Tudo bem que o jogo foi tenso, o Bassols pode até dar um jogo muito tenso, mas ele dá o cartão e ele não lembra. Ele não lembra que ele deu pro Carlinhos. O Fragoso entrou, o André entrou e aí ele foi lá no Bandeira falar, pô, o Carlinhos já tem, né? Aí o cara falou, já tem que mandar para ver. Então, tipo assim, tudo bem, o jogo foi tenso, ele tá preocupado, mas você vê, né? Lógico que ele talvez alguém ia avisar ou ele ia olhar depois, mas na hora ali ele passou batido, né? Enfim, é um ponto aí que eu acho que eu fico muito preocupado, porque se estão empurrando lá para ele bater recorde, eu não posso compactuar com isso, por melhor que tenha sido a carreira do Weber ou não. Com o VAR esse lance não passaria, né? Porque por mais que seja desconcentração, desconcentrou, ou o jogo está nervoso, o VAR atuaria ou a própria equipe de campo. Mas você tem toda a razão e não se deve esticar essa corda por conta de um recorde, e sim pelo que ele está entregando em campo. Parte do descontrole do jogo, ao final, passou por decisões e omissões dele fisicamente. Não foi nem de cartão, porque os cartões foram bem aplicados em determinados momentos, foram bem aplicados, não me lembro de nenhum cartão que tenha faltado. Mas a presença física dele fez falta na gestão desse jogo, na minha humilde opinião. Beleza, Bassols, valeu VSR, valeu Péricles Bassols. Até a próxima, hein, Bassols? Até a próxima. Grande abraço.